O julgamento por bruxaria de Catharine Kepler. Compilado a partir de registros do tribunal, correspondência de Johannes Kepler e passagens de Somnium, o sonho. Prólogo, um manuscrito confiscado. Viena, 1620. Um conjunto de estranhas páginas, manuscritas em latim e alemão, foi entregue anonimamente aos magistrados de Leuberg. Seu título, Somnium sive Astronomia Lunaris. Anexada estava uma nota: leia isto, e diga-me que ela não é uma bruxa. O escrivão da cidade desdobrou o pergaminho com mãos trêmulas. Lá fora, uma tempestade se formava. Relâmpagos iluminavam as palavras enquanto ele lia fragmentos em voz alta: os demônios que nos carregam entre mundos, minha mãe conhece seus verdadeiros nomes. O escrivão deixou cair o manuscrito como se estivesse queimando. Ele imediatamente convocou o magistrado. Senhor, isto diz respeito à mulher Kepler. A evidência que procuramos há anos pode estar aqui, disse o escrivão urgentemente. O magistrado examinou uma página, seus olhos se arregalando. Envie uma mensagem a Rimbaud. E encontre-me todos os registros da família Kepler remontando a 3 gerações, ordenou o magistrado. Um trovão explodiu enquanto ele falava. Um presságio. Ato 1, a acusação. Tribunal de Leuberg, 1615. Uma galeria lotada assistia enquanto a acusada era trazida. Catharine Kepler, 74 anos, pequena mas não curvada, entrou ladeada por guardas. A multidão silvou. Alguém jogou sal quando ela passou. Todos de pé. Esta corte está agora em sessão. O honorável juiz Heinrich von Breitenbach, presidindo o caso da coroa contra Catharine Kepler, acusada de bruxaria, anunciou o oficial de justiça. O juiz entrou vestindo túnicas pretas e uma expressão severa. Ele examinou a galeria com olhos frios. Sentem-se. Estes procedimentos manterão a ordem ou eu limparei o tribunal. Bruxaria é uma questão para a razão, não para a paixão, declarou o juiz von Breitenbach. Ele acenou para o promotor. Meritíssimo, a coroa provará além de qualquer dúvida que a acusada, Catharine Kepler, praticou por décadas as mais obscuras artes da bruxaria, anunciou Ulrich Rimbaud, o caçador de bruxas, enquanto se levantava dramaticamente. Reunimos 14 pessoas que testemunharão seu malefício, como ela envenenou vizinhos, invocou espíritos e corrompeu a ordem natural através de poderes impuros. Rimbaud caminhou lentamente em direção a Catharine, apontando um dedo acusador. Esta mulher diante de vocês, não se deixe enganar por sua aparência idosa, trouxe sofrimento a Leuberg por anos. E agora descobrimos a evidência definitiva de sua corrupção, como ela passou essas artes proibidas para seu filho, o matemático imperial. Objeção, meritíssimo. A profissão e os escritos do mestre Kepler não estão em julgamento aqui, interrompeu o advogado de defesa Luther Ignone. Objeção negada. A conexão entre mãe e filho merece exame. Continue, decidiu o juiz. Obtivemos um manuscrito escrito pelo próprio Johannes Kepler, intitulado Somnium. Nele, ele descreve sob fino disfarce de ficção os sabais de bruxas e invocações de demônios ensinados a ele por sua mãe, a quem ele chama de Ophelschild. O manuscrito é condenatório, declarou Rimbaud. O tribunal murmurou. Silêncio. Prosseguiremos com as testemunhas. Chame sua primeira, ordenou o juiz. A coroa chama Úrsula Rimbaud, anunciou Rimbaud. Úrsula aproximou-se do banco das testemunhas, um pesado crucifixo visível em seu pescoço. Você jura dizer a verdade perante Deus e este tribunal? Perguntou o escrivão do tribunal. Eu juro, respondeu Úrsula. Por favor, conte ao tribunal sobre seu encontro com a acusada, incentivou Rimbaud. Eu juro sobre as sagradas escrituras que Catharine Kepler veio até mim 6 anos atrás oferecendo ervas para meu filho doente. Depois de beber sua poção, senti como se punhais perfurassem minhas pernas. Não pude me levantar por 3 dias. Quando a dor diminuiu, minha vaca morreu misteriosamente, testemunhou Úrsula. Você alega bruxaria a partir de um simples remédio de ervas? Questionou o juiz von Breitenbach. Ela nunca toca o cálice da comunhão na igreja. Sua própria irmã a viu consorciando-se com o diabo na clareira da floresta.
E quando a confrontei sobre meu sofrimento, ela sorriu estranhamente e disse: as estrelas nem sempre são gentis. Que mulher cristã fala dessa maneira? Respondeu Úrsula. Meritíssimo, devo interrogar esta testemunha, disse Inhorne enquanto se levantava. Prossiga, permitiu o juiz. Senhora Rainbow, seu filho se recuperou depois de tomar o remédio de ervas? Perguntou Inhorne. Sim, mas hesitou Úrsula. E esta vaca que morreu, ela já não estava doente antes de Catarine visitar, continuou Inhorne. O diabo a fez parecer doente para que sua serva pudesse fingir ajudar, exclamou Úrsula. Você consultou um médico sobre sua dor nas pernas? Inquiriu Inhorne. Nenhum bom cristão precisa de um médico para reconhecer a obra do diabo, respondeu Úrsula firmemente. Sem mais perguntas, Meritíssimo, concluiu Inhorne. Chame sua próxima testemunha, dirigiu o juiz. A coroa chama Madalena Guldema, anunciou Rainbow. Uma mulher de meia-idade bem vestida aproximou-se do banco, visivelmente nervosa. Eu a vi muitas noites, caminhando sob a lua sem lanterna. Uma vez, quando a segui, vi ajoelhada em um círculo de pedras brancas, entoando cânticos. Ela carrega um amuleto de prata sempre escondido sob suas roupas. Eu o vislumbrei quando ela se curvou para coletar água, testemunhou Madalena. E o que você acredita que ela estava fazendo neste círculo de pedras? Investigou Rainbow. Invocando seu familiar, é claro. Na noite depois que a vi, um grande vento danificou meu telhado. Nenhuma outra casa na rua foi atingida, afirmou Madalena. Meritíssimo, posso me aproximar da testemunha? Solicitou Inhorne. O juiz acenou. Senhora Guldema, você diz que seguiu Catarine Kepler à noite. Por que você mesma estava fora a tal hora sem lanterna? Questionou Inhorne. A testemunha corou. Eu estava voltando de visitar minha irmã, respondeu Madalena. Sua irmã mora na direção oposta de onde você afirma ter visto minha cliente. E não é verdade que você está envolvida em uma disputa de propriedade com a família Kepler há uma década? Pressionou Inhorne. Aquela terra foi roubada da minha família, disse Madalena com raiva. Meritíssimo, solicito que o testemunho desta testemunha seja anulado por ser motivado por ressentimento pessoal, solicitou Inhorne. Solicitação negada. O júri determinará a credibilidade, decidiu o juiz. Rainbow exibiu o manuscrito de Somni 1 para o tribunal. Permitam-me ler deste documento condenatório, escrito pelo próprio filho da acusada, anunciou Rainbow. O escrivão leu de Somni 1, fragmento 2. Nasci na ilha da Islândia, de uma mulher hábil em ervas e encantamentos, a quem o povo chama de Felshild. Ela negociava com espíritos e me ensinou os cursos das estrelas. O conhecimento de minha mãe não veio de livros, mas de seres que vivem nas sombras de nosso mundo. Da própria mão do filho. Que evidência mais precisamos? Declarou Rainbow dramaticamente. Meu filho escreve histórias. A imaginação agora é um crime em Württemberg? Catarine falou pela primeira vez. A acusada falará apenas quando questionada, admoestou o juiz. Uma comoção irrompeu no fundo do tribunal. Johannes Kepler entrou, desgastado pela viagem, mas com uma presença imponente. Ato 2, Kepler entra no tribunal. Johannes Kepler avançou com passos firmes. A galeria sussurrou. Ele carregava uma bolsa de couro cheia de papéis e livros. Meritíssimo, solicito permissão para me dirigir a este tribunal. Sou Johannes Kepler, matemático imperial de Sua Majestade o Imperador Ferdinand, anunciou Kepler. Permissão concedida, embora isto seja altamente irregular, respondeu o juiz, impressionado apesar de si mesmo. Vocês me convocam como matematicus do imperador, mas venho aqui como um filho. Minha mãe não é mais uma bruxa do que eu sou um alquimista. O que vocês chamam de feitiçaria, eu chamo de ciência. E o que vocês chamam de uma evidência, é minha ficção um sonho, afirmou Kepler firmemente. Que conveniente que você o chame de ficção agora que coloca sua mãe em perigo, zombou Rainbow. Comecei a escrever Somni 1 em 1609, muito antes de qualquer acusação contra minha mãe. É um experimento mental filosófico e astronômico, explicou Kepler. E ainda assim a ficção contém uma mulher exatamente como sua mãe.
Contém o conhecimento que apenas bruxas conhecem, contestou Reinbold. Deixe-me ler para vocês, então, o sonho em questão, disse Kepler, hesitando. Ele abriu o manuscrito e leu Somni 1, fragmento 7. Aos 14 anos, fui levado por minha mãe a uma caverna, onde invocamos os espíritos que carregam a alma durante o sono. Em transe, contemplei o demônio Levania, e ele me disse: a terra gira, embora seu povo não o sinta. A lua observa. Um murmúrio atravessou o tribunal. Então é verdade. Você admite que sua mãe chamou espíritos, exclamou Reinbold triunfantemente. Admito que escrevi um sonho. E ainda assim, sonhos, como nos diz Hipócrates, são a voz da alma liberta da tirania dos sentidos. O que vocês veem como demoníaco é simplesmente alegórico. A caverna é a mente alcançando a escuridão. O demônio é inspiração, explicou Kepler. Palavras bonitas para disfarçar verdades feias, dispensou Reinbold. Kepler retirou gráficos astronômicos de sua bolsa, exibindo-os para o tribunal. Estes são meus cálculos do movimento planetário. Baseados em matemática, não em magia. Uso metáfora em Somni 1 para explicar conceitos difíceis, argumentou Kepler. Somni 1, fragmento 15. Levania não é como a Terra. Lá, o dia e a noite duram 2 semanas cada. Os habitantes dormem enterrados sob o solo durante a luz do dia. Seus olhos não podem ver o sol diretamente. Mas eles veem a Terra, sempre no céu girando, virando, azul e branca e cheia de fogo. Como você pode descrever a Terra a partir da Lua, a menos que tenha estado lá? Questionou o juiz. Estudei as tabelas de Tycho Brahe. Construí o modelo em minha mente. Se isso for bruxaria, então que todos os astrônomos queimem. Os antigos Plutarco, Luciano, eles também sonharam com jornadas lunares. Eram todos conjuradores, respondeu Kepler. Ele produziu um livro. Aqui está o sobre a face na lua de Plutarco, escrito há quase 1500 anos. Ele também imagina habitantes lunares. Era ele uma bruxa? Perguntou Kepler. Eles não tinham mães acusadas de envenenar seus vizinhos, dispensou Reinbold. Minha mãe vende remédios de ervas como sua mãe antes dela. Conhecimento de plantas não é bruxaria, é sabedoria passada através de gerações. Vocês prefeririam que seus doentes morressem sem conforto? A voz de Kepler se elevou. Mestre Kepler, embora o tribunal respeite sua posição junto ao imperador, você não é o advogado neste caso, lembrou o juiz. Então contratarei as melhores mentes jurídicas do império. Esta farsa de justiça não prevalecerá, declarou Kepler corajosamente. A multidão ofegou com sua ousadia. Este tribunal fará um recesso até amanhã. A acusada permanecerá sob custódia, anunciou o juiz. Enquanto os guardas levavam Catarina embora, mãe e filho trocaram um olhar significativo. Ato 3. Os detalhes perigosos. No dia seguinte, o tribunal estava ainda mais lotado. Um assento especial havia sido preparado para um representante do Duque de Württemberg, mostrando a crescente importância do caso. O tribunal reconhece Friedrich von Baldung, representante de sua graça o Duque, anunciou o juiz. Von Baldung assentiu regiamente. Promotor Reinbold, chame sua próxima testemunha, direcionou o juiz. A coroa chama o ministro Elias Binder, anunciou Reinbold. Um ministro luterano em vestes negras aproximou-se, Bíblia em mãos. A mulher Catarina uma vez me disse que sua avó lhe mostrou uma tigela de prata cheia de água. Nela, ela alegou ver o lado escuro da lua, montanhas e vales que nenhum olho humano testemunhou. Ela falou de criaturas habitando em cavernas lunares que às vezes visitam a Terra em forma humana, testemunhou o ministro Binder. E como um homem de Deus, como você interpretou essas declarações? Perguntou Reinbold. Elas me preocuparam muito. Nenhuma mulher cristã deveria reivindicar tal conhecimento, respondeu o ministro. E quanto a isto, Kepler? Esta passagem foi sua invenção ou dela? Questionou Reinbold. Reinbold leu dramaticamente de Somni 1, fragmento 22. Nossa jornada para a Levania deve ser feita em um alinhamento celestial específico.
Quando a sombra da Terra cobre a Lua, nós saltamos, assistidos por demônios, e atravessamos o vazio em uma fúria violenta de movimento. Muitos perecem no caminho. Os demônios escolhem apenas aqueles com corpos magros, acostumados à dor. Isto não é metáfora. Isto é instrução. Isto é ritual, declarou o juiz. Vocês leem alegoria como confissão. Os corpos magros são as mentes dos estudiosos. A dor é o preço da descoberta. Quando a sombra da Terra cobre a Lua, isto é um eclipse lunar, um fenômeno celestial que calculei com precisão. Os demônios, forças da natureza, gravidade, a atração dos corpos uns sobre os outros, explicou Kepler tranquilamente. Enhorning se levantou. Meritíssimo, peço uma demonstração, propôs Enhorning. Uma demonstração de quê, precisamente? Inquiriu o juiz. Do conhecimento astronômico do mestre Kepler, para provar que estes os demônios são meramente forças naturais mal compreendidas, explicou Enhorning. Murmúrios encheram o tribunal. Isto é altamente irregular, mas dada a natureza incomum da evidência, prossiga, permitiu o juiz. Kepler montou um modelo da Terra e da Lua na mesa de evidências. O que parece aos olhos comuns como a sombra da Terra cobrindo a Lua ou é o que os astrônomos chamam de eclipse lunar. Ocorre quando começou Kepler. Isto é blasfêmia. Ele fala de corpos celestiais como se fossem meros objetos, interrompeu Reinbold. Deixe-o continuar, comandou o representante do Duque. A autoridade em sua voz silenciou Reinbold. A Lua circunda a Terra. A Terra circunda o Sol. Quando eles se alinham, a sombra cai. Isso acontece de acordo com leis matemáticas que calculei não pelo capricho de demônios, explicou Kepler. Ele demonstrou com um modelo, movendo as esferas para mostrar um eclipse. No entanto, você escreve como se tivesse experimentado essas coisas pessoalmente, observou o juiz. Escrevo como um homem que passou noites observando através de lentes, assistindo corpos celestes dançarem. Se pareço muito familiarizado com esses movimentos, é porque dediquei minha vida ao estudo deles, respondeu Kepler. O escrivão leu Somni 1, fragmento 34. Há certas mulheres idosas entre nós que falam em enigmas, mas os demônios as entendem. Elas não morrem, mas desaparecem quando necessário. Elas vivem tanto na terra quanto em Levania. Minha mãe é uma delas. O tribunal caiu em silêncio. Um corvo bateu na janela da capela. Uma vela se apagou sozinha. Os cidadãos começaram a sussurrar não sobre a culpa, mas sobre o poder dos Keplers. Suas próprias palavras a condenam. Minha mãe é uma que confissão mais precisamos, declarou Reinbold triunfantemente. Um escritor pode dizer a minha mãe em uma obra ficcional sem implicar sua mãe real. Você nunca leu poesia? Nesta passagem, o narrador que não sou eu fala de sua mãe ficcional, argumentou Kepler. Um testemunho inesperado começou. Meritíssimo, uma nova testemunha se apresentou, anunciou o escrivão do tribunal. Quem? Perguntou o juiz. A vizinha de Catharine Kepler há 20 anos, Bárbara Mayering, respondeu o escrivão. Uma mulher idosa aproximou-se do banco, apoiada por uma bengala. Conheço Catharine desde que ela era menina. Sim, ela colhe ervas. Sim, ela olha para as estrelas. Mas há algo que vocês deveriam saber sobre Ursula Reinbold, começou Bárbara. Objeção. Esta testemunha não estava em nossa lista, protestou Reinbold. Vou permitir. Continue, senhora Mayering, decidiu o juiz. Ursula Reinbold veio a Catharine implorando por uma poção para fazer a nova amante de seu marido abortar. Quando Catharine recusou, Úrsula jurou que a haveria queimar, revelou Bárbara. Suspiros ecoaram por todo o tribunal. Ela mente. A bruxa enfeitiçou também. Úrsula levantou-se, gritando. Ordem! Eu quero ordem, exigiu o juiz, batendo seu martelo. Nunca falei com espíritos. Nunca envenenei um vizinho. Fiz remédios das próprias plantas de Deus, sim. Olhei para a lua e as estrelas, sim. Isso agora é proibido para as mulheres de Württemberg, falou Catharine calmamente.
A acusada nega as acusações. Há apenas uma maneira de saber com certeza se ela fala a verdade, disse Rimbaud. Ele fez um gesto para um oficial de justiça, que trouxe uma caixa de madeira. Abrindo-a, revelou instrumentos de metal brilhantes e instrumentos de tortura. A lei permite a extração da verdade, afirmou Rimbaud. Vocês não podem. Ela é uma mulher idosa, exclamou Kepler, horrorizado. Meritíssimo, solicito um recesso imediato para preparar uma moção contra esta sugestão bárbara, solicitou Enhorne. Concedido. O tribunal se reunirá novamente amanhã, decidiu o juiz. Ato 4. À beira da tortura. Catarina estava presa na torre de Leuberg. Os instrumentos de tortura estavam preparados, parafusos de polegar dispostos sobre um pano de veludo. Kepler visitou sua mãe em sua cela. Johannes, eles me farão dizer coisas terríveis, disse Catarina suavemente. Eles não tocarão em você. Eu juro. Peticionei ao próprio imperador, prometeu Kepler. Seu livro, eles distorcem suas palavras, observou Catarine. Eu sei. Estou adicionando explicações, notas de rodapé para deixar claro o significado astronômico de cada passagem, explicou Kepler. Há coisas sobre os céus que lhe mostrei quando criança. Coisas que sua avó me mostrou. Lembre-se da tigela de prata, Catarine baixou a voz. Mãe, não fale disso agora. Estas paredes têm ouvidos, advertiu Kepler. Um guarda aproximou-se. Tempo esgotado, anunciou o guarda. De volta ao tribunal no dia seguinte. Kepler carregava novos documentos, cartas portando selos imperiais. Meritíssimo, apresento uma carta de Sua Majestade Imperial Ferdinand II, expressando preocupação sobre estes procedimentos contra a mãe de seu matemático imperial, anunciou Kepler. O juiz examinou a carta, visivelmente impressionado pelo selo. O tribunal reconhece o interesse do imperador neste assunto, disse o juiz cuidadosamente. Até imperadores devem se curvar à lei de Deus contra a bruxaria, contestou Rimbaud. Também preparei uma análise completa de cada passagem em Somnium, explicando seus significados astronômicos, disse Kepler. Ele apresentou um grosso maço de papéis, notas de rodapé mais longas que o texto original. Além disso, tenho declarações de estudiosos da Universidade de Tübingen confirmando que meu trabalho é de natureza matemática, não mágica, acrescentou Kepler. Palavras no papel não podem apagar o testemunho que ouvimos, dispensou Rimbaud. Um momento dramático inesperado ocorreu quando o representante do Duque se levantou. O Duque de Württemberg lembra a este tribunal que a tortura deve ser usada apenas como último recurso, e apenas com sua permissão expressa em casos envolvendo famílias respeitáveis, declarou von Baldung. Rimbaud fervia, mas não podia desafiar a autoridade ducal. Este tribunal considerará essas novas submissões. Enquanto isso, a acusada permanecerá sob custódia, mas nenhum questionamento prosseguirá sem nova ordem, decidiu o juiz. Meses se passaram em um borrão. Kepler trabalhou freneticamente, frequentemente à luz de velas, movendo-se entre mesas empilhadas com papéis. Ele escreveu inúmeras cartas, consultou-se infinitamente com advogados e revisou meticulosamente Somnium, adicionando extensas notas de rodapé para esclarecer sua intenção astronômica. Mas secretamente, ele reescreveu certas passagens de Somnium. Um original sobreviveu. Somnium, fragmento 40, não censurado. Os espíritos nos disseram que a Terra não é o único mundo. Que muitas terras flutuam no vazio, cada uma com suas próprias luas, cada uma com seus próprios observadores. Minha mãe me ensinou a falar seus nomes. Em nossa língua, eles soam como ventos. Kepler visitou sua mãe na prisão novamente, trazendo pão e cobertores. Guardas relataram que eles falavam em tons baixos. Eles falavam de estrelas. A velha desenhou padrões na poeira do chão de sua cela. Eu a ouvi dizer, lembre-se do que lhe mostrei na tigela de prata. O matemático chorou como uma criança, testemunhou um guarda da prisão mais tarde. Um dramático confronto no tribunal estava se formando. Minha mãe tem 74 anos. Seu corpo é frágil. Se vocês aplicarem a tortura,
ela confessará qualquer coisa como união com Satanás, cavalgar vassouras, causar tempestades de granizo, tudo falso. É assim que Württemberg busca a verdade? Através da quebra de ossos de mulheres idosas. Kepler desafiou o tribunal. Ele desdobrou um grande mapa astronômico na mesa principal. Aqui está o verdadeiro tema do meu Somnium. A Lua, como apareceria se os humanos pudessem viajar até lá? Estes cálculos me permitiram criar as tabelas rudolfinas que guiam nossos navios no mar. A navegação precisa agora é considerada bruxaria, argumentou Kepler. O juiz examinou os mapas com genuíno interesse. Sua Majestade Imperial e o Duque têm interesse especial neste caso. As tabelas astronômicas de Johannes Kepler guiam nossos navios e calendários. O Duque deseja que este assunto seja resolvido sem medidas excessivas, declarou o representante do Duque. A lei exige confissão, insistiu Reinbold. A lei exige verdade. E a verdade requer evidência, não confissões forçadas, contestou Kepler. Um momento dramático surgiu quando nova evidência foi introduzida. Meritíssimo, obtive declarações de 4 médicos que examinaram as supostas vítimas da alegada bruxaria de Catharine Kepler. Todos concluem causas naturais para suas enfermidades, anunciou Enhorne. Objeção. Estes médicos não são testemunhas do dano espiritual causado, protestou Reinbold. Objeção negada. Este tribunal considerará evidências médicas, decidiu o juiz. A maré parecia estar virando. Ato 5. O veredicto e o sussurro. 6 anos haviam se passado desde a primeira acusação. Catharine havia sido presa, libertada e ameaçada novamente. O caso havia percorrido múltiplos tribunais. Kepler havia gasto sua fortuna em sua defesa. O último dia de julgamento chegou. A galeria estava lotada. Catharine parecia frágil, mas digna em roupas simples. Kepler estava ao lado dela, com a mão em seu ombro. Este tribunal revisou todas as evidências e testemunhos no caso de Catharine Kepler. A questão diante de nós é se existe prova suficiente para justificar exame adicional sob condições especiais, anunciou o juiz von Breitenbach. Um eufemismo para a tortura que deixou todos desconfortáveis. Em questões de bruxaria, o tribunal deve ser especialmente diligente, para que sangue inocente não seja derramado ou culpados escapem da justiça, continuou o juiz. Uma pausa dramática caiu enquanto todos aguardavam o veredicto. Na ausência de confissão, e sob pressão de homens eruditos e autoridades nobres, encontramos causa insuficiente para prosseguir com o exame adicional. Catharine Kepler está liberada da custódia. Todas as acusações são aqui rejeitadas, declarou o juiz. Um suspiro coletivo surgiu da galeria. Reinbold se levantou, rosto vermelho de raiva. Meritíssimo, devo protestar. As evidências claramente indicam, começou Reinbold. Minha decisão é final. Este assunto consumiu tempo suficiente deste tribunal e do Tesouro Público. O caso está encerrado, interrompeu o juiz firmemente, batendo seu martelo. Catharine saiu livre. Sua coluna estava curvada, mas seus olhos brilhavam. Ela sussurrou algo para seu filho que nenhum escrivão ouviu. Eles não podem tocar o que está entre as estrelas. Lembre-se da tigela de prata, sussurrou Catharine. Ao saírem do tribunal, a multidão se abriu. Alguns se benzeram. Outros baixaram a cabeça em vergonha. Uma cena final mostrou Catharine retornando a uma pequena cabana. Ela morreu 6 meses depois. Nenhum padre foi chamado. Viena, 1623. O gabinete de Kepler. À luz de velas, ele concluía as notas de rodapé do Somnium, explicando cada passagem como uma alegoria astronômica. Mas, tarde da noite, ao contemplar o céu estrelado, escreveu um pós-fácio final, jamais publicado. Postscriptum tum secretum. Chamei de sonho. Chamei de ficção. Mas sonhei apenas o que me foi mostrado. Minha mãe conhecia o nome do portão, e eu, por ela, vi o mundo além. Os espíritos não queimam. Eles aguardam. Selou o manuscrito em uma caixa de chumbo e o enterrou sob uma pedra do observatório.
Acima, a Lua entrava em eclipse. Anos depois, após a morte de Kepler, um jovem astrônomo examinava os papéis encontrados entre seus pertences. Curioso! Ele calculou características lunares que nenhum telescópio de sua época poderia ter revelado, comentou o astrônomo. O astrônomo ergueu um desenho mostrando cadeias de montanhas no lado oculto da Lua, apenas confirmadas por sondas modernas, séculos depois. E aqui, uma referência a uma tigela de prata, murmurou o astrônomo.